Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Bom, sou Leandra, para quem não me conhece. Como o Vanderlei disse, não estou aqui nas quartas-feiras, porque eu estou estudando, agora estou de férias. Feliz por estar de férias. Me aventurei a fazer psicologia, né? Depois de quase na terceira idade. E tem sido um tempo maravilhoso. Era um sonho já fazer a psicologia, né? Quero deixar bem claro aqui que eu não sou pregadora, tá? Eu sou educadora, sou pedagoga. Então, o que eu venho dividir com vocês aqui é um pouquinho daquilo que eu tenho vivenciado. Trabalho no Colégio Fonte. Muitas crianças passam por ali, jovens. E Deus tem falado conosco, né? Lá também é um ministério, a gente acredita nisso. É o tempo todo ministrando na vida de crianças, de jovens. E Deus tem falado muito comigo sobre a questão de igreja, de como a gente pode estar melhorando, né? Ser uma pérola na vida do outro. Agora eu vou fazer carisma aqui, ó. Vira para a pessoa do lado, fala, você é uma pérola. Alguém aqui já foi para o Nordeste? Levanta a mão, quem já foi? Terra linda, né? Eu sou apaixonada no Nordeste. Simplesmente apaixonada. Se você não foi e se você tiver a oportunidade de viajar, vá para o Nordeste. Terra linda, gente acolhedora, gente boa, são os nordestinos. E eu tive uma experiência muito linda uma vez lá. Eu estava em frente à praia, né? Praias lindas tem no Nordeste. E passou um senhor vendendo algo. Que era isso aqui, ó. Eu sempre, quando eu vou viajar, eu trago algo que me marca e deixo lá na minha estante. Na minha estante tem um monte de coisa assim, mas tem um significado para mim, sabe? De algo que eu vivenciei nos lugares que eu vou. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre as questões do meu coração, e a questão das ostras, e de como é formada uma pérola. Você sabe como é formada uma pérola? Então, primeiro assim, né, o que é uma ostra? As ostras, elas são moles, né? Não é isso aqui não, isso aqui é uma concha. Mas isso aqui é mais para figurar. E indefesas, são protegidas por uma concha altamente calcificada. Aí aqui sim. A ostra tem uma forma curiosa de se defender. Então, vou exemplificar aqui, tá? Então, ela está lá no mar. Então, ela precisa de nutrientes para ela se alimentar. Então, ela abre. Peraí, como é que abre aqui? Peraí. Quando ela abre, se ela não abrir, não é a boca, né, gente? Ela está abrindo a concha dela. Mas se ela não abrir e os nutrientes não entrar, ela morre. Ela precisa desses nutrientes. Só que quando ela se abre, ela consegue estar ali pegando os nutrientes, mas também entra areia. E a areia machuca, fere, né? Você imagina um grão de areia que fere essa ostra. E ali ela vai envolvendo aquela areia, vai envolvendo, até que aquele machucado vire uma pérola. E assim, então assim, de uma dor, de algo que está machucando, que está ferindo, vira algo precioso. E quando Deus falou isso comigo, né,
de como nasce ali uma pérola, eu pensei, né? Quando está nascendo uma pérola, primeiro tem a irritação, né? Existe toda aquela irritação ali dentro, depois tem o revestimento, as camadas ali sucessivas, que são várias camadas que vão envolvendo, e depois a extração dessa pérola para formar um colar. É assim na nossa vida, gente? Será que as nossas dores, elas produzem algo? Vocês acham que sim ou que não? Você já imaginou que coisa linda, né? Quando está saindo, né? Quando pega a ostra e aí consegue tirar um monte de pérola. Não sai assim, né? Mas que bom se a pessoa saísse. Você imagina que esse colar aqui foi a irritação de uma ostra. Cada uma dessas pedrinhas. Né? Vou colocar. A Eliane perguntou por que eu estava inteirinha de preto. Vou colocar meu colar aqui para fazer o fundo, né, Eliane? E aí, eu fiquei pensando, né, nas nossas dores, nas nossas irritações. Quando a gente está, as mulheres aí, quando nós estamos grávidas, e os papais estão grávidos, a gente pensa a maternidade, a paternidade é muito romantizada. Vocês não acham? Parece que tudo assim, ó, que é tudo lindo, né? Tudo muito lindo. Olha, tem gente grávida aí? Tudo muito lindo, mas não é assim. Tem choro. Tem bastante choro. Tem choro da criança, tem choro da mãe. Amamentar dói. Muito. Depois não dói mais, mas no começo dói muito. Então, assim, existe um romantizar nas coisas que é até bonito, mas passa por irritação, passa por amadurecimento, passa por revestimento, para que se torne uma pérola. Será que nós, pais, nós estamos preparados para o desafio da maternidade ou da paternidade? Tem manual, gente? Tem ou não? Não? Quem acha que tem? Palavra de Deus. Espera aí. Pérolas são feridas curadas. Como pais ou liderança, nós precisamos estar curados. Nós precisamos ser pérolas na vida do outro. E não é só assim, olha, eu preciso ser na vida do meu filho. Não. Aqui dentro da igreja, eu fiquei tão feliz. Foi no culto de domingo, que foi chamado aqui os jovens. Gente, veio quase todo mundo para frente. Eu falei, quantos jovens a igreja tem, que coisa linda. Né? Muitos jovens. E aí eu fiquei pensando assim, será que nós estamos curados? Será que nós somos pérolas preciosas na vida de alguém? Aqui dentro da igreja? Gente, porque está meio chato o negócio. Nós somos difíceis. Muitas vezes nós somos areia, nós somos irritantes. Eu precisei de um serviço essa semana que passou, que falou muito ao meu coração, uma pessoa muito querida, e quando eu cheguei para obter esse serviço, essa pessoa começou a me falar de dores no coração, feridas na alma. Eu estava ouvindo atentamente ali o que a pessoa estava me falando, e a pessoa me disse assim, eu quero morrer, não tem mais nada para mim. Você já imaginou uma pessoa falar isso para você? Eu quero tirar minha vida, para mim não faz sentido mais.
E eu abracei essa pessoa na hora. E estava falando da importância dela. E falei da família dela. E contei um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim, que perdeu um filho. E como essa família ficou desestruturada. Então eu falei, não faça isso, busque ajuda. Nós precisamos de cura na alma, nós precisamos de cura no espírito, nós precisamos de cura física. E eu falei para a pessoa, o físico você se cuida muito. É um rapaz muito bonito. E hoje ele vive a prática homossexual. E isso perturba a vida dele. E eu disse para ele, você precisa buscar ajuda para a sua alma, você precisa de terapia. Precisa buscar ajuda profissional. Hoje a psicologia, gente, tem muitas técnicas. E precisa. Nós dentro da igreja também não podemos, e de jeito nenhum, achar que tudo é demônio. Nós precisamos, quando nós estamos num sofrimento da alma, buscar ajuda. Às vezes psiquiátrica, às vezes psicológica, precisamos. E precisamos da busca espiritual. Porque tem ferida na alma que só Deus cura. Só Deus cura. E eu falei assim para ele. Vamos na igreja comigo. E você vai ouvir uma palavra ali e você vai ser curado. Sabe o que ele me disse? Eu gostaria, mas ali na sua igreja eu não sou bem aceito. Aquilo foi um choque para mim assim, ó. Daí eu falei, não, como assim você não é bem aceito? Claro que você é bem aceito. Ele não estava falando da igreja carisma. Ele está falando da igreja evangélica. Tá? E aí não faz a gente pensar? Faz a gente pensar. Que igreja que nós estamos sendo? Nós precisamos ser essa igreja que olha para o outro independente de qualquer coisa. A pessoa não pode falar assim, olha, eu não sou bem aceito naquele lugar. Esse lugar aqui é o lugar que nós precisamos trazer pessoas que estão doentes. Doente da alma, doente do corpo, doente do espírito. Porque o Senhor está neste lugar. Então essas pessoas precisam vir para cá. Nós precisamos dessas curas. Vocês concordam com isso? Isso me chamou muita atenção e eu fiquei pensando assim, será que como pais, como liderança, nós estamos curados das nossas feridas na nossa alma? Porque para a gente ministrar na vida do outro, nós precisamos ser curados de algumas coisas. Então é bom a gente se analisar, né? Eu vou falar de mim, tá? Aí cada um analise-se a si mesmo. Mas, por exemplo, assim, olha, meu pai não me criou. Foi uma dor profunda na minha alma. Profunda na minha alma. E quem teve essa ausência de paternidade sabe do que eu estou falando, né? Mas e daí? Aí eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar lambendo essa ferida, como dizem, né? Ou eu vou fazer algo novo. Eu posso reeditar minha história. Espera aí um pouquinho. Daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente vai ser um modo novo, né? Então assim, a minha mãe foi para mim pai e mãe. E foi mesmo. Uma super mulher. Fez falta a figura masculina? Fez falta. Mas eu não posso viver disso. Não posso. Eu preciso ter cura nessa parte. Para que eu possa caminhar. Nós precisamos. Porque senão, nós vamos ficar sempre... Ai, meu pai não gostava de mim. O que aconteceu? Ai, meu pai não me amou. Ai, meu pai. Foi tão impactante na minha vida quando eu aceitei o Senhor. Eu fui batizada no dia do meu aniversário, dia 23 de maio, quando eu estava fazendo 18 anos. E quando se falava para mim de amor de Deus,
eu não conseguia entender na plenitude que eu consigo entender hoje. E hoje é tão bonito o Senhor falar para mim assim: você é filha amada, você é filha querida, você é minha filha. Leandra, senta aqui na minha mesa. Você é filha amada. Então não importa o que aconteceu, hoje eu reeditei a sua história. Você é filha amada, né? Então hoje eu posso ministrar isso na vida de alguém, na vida de um jovem, na vida dos meus filhos. Posso estar falando, como aconteceu no Dia dos Pais. O Dia dos Pais, teve uma festa do Dia dos Pais que foi a festa mais marcante do colégio para mim. Uma criança, o pai não foi, a mãe estava ali representando, a criança quis subir, nós perguntamos para ela: e você quer ir apresentar? Ela falou: eu quero apresentar, minha mãe está lá e eu vou apresentar para minha mãe. O que aconteceu? Subiu, caiu no choro. Caiu no choro. Uma criança, gente, 8 anos, 9. Aquela angústia que eu estava de entrar no palco e arrancar a criança de lá. Era essa a minha sensação. E fez chorando, mas fez a apresentação. E quando essa criança desceu, eu fui até ela, eu abracei essa criança, e ele chorava muito, e eu falei para ele: eu sei exatamente o que você está sentindo. O meu pai nunca participou de uma festa de Dia das Crianças. E aí ele olhou assim, ó, parece assim, né, a diretora. Ele olhou assim, aí ele falou: verdade? Eu falei: verdade, eu sei o que você está sentindo. E ele estava chorando e eu junto. E eu falei assim: então dói mesmo, mas eu queria te dizer algo. Deus ama você. Assim como Ele me amou e me encontrou, Ele te encontrou. Deus é o teu Pai. E ministrei, Ele me abraçava, Ele chorava. E depois ele falou assim: obrigado, diretora. E a mãe veio falar depois que aquilo acalmou o coração, porque ele conseguiu se sentir amado pelo verdadeiro amor, que é o Senhor. Então, na nossa vida, gente, não vai ser tudo do jeito que a gente sonha, as nossas expectativas, tudo certinho, do jeito que a gente quer. Que bom se fosse, mas não é, né? Aliás, nós temos muitas expectativas. Eu falo muito isso para a Natália. Às vezes a gente cria muitas expectativas em cima de pessoas, em cima de coisas, em cima do trabalho, em cima de muitas coisas. E quando isso não acontece, gera uma frustração. E às vezes a gente não sabe lidar com a frustração. Mas é porque nós jogamos uma expectativa muito grande em cima de algo ou de alguém. E a nossa expectativa não pode estar ligada a pessoas. A nossa expectativa tem que estar ligada ao Senhor. Porque o Senhor não falha. Deus não falha. Deus não vai falhar com a tua vida. Se o Senhor precisar corrigir você, Ele vai fazer isso em amor, que vai ser para o seu bem. O Senhor não falha, mas os homens falham, os pais falham. Eu tive a sorte, né, de ter uma pessoa que ministrou muito na minha vida, que foi o meu sogro. Eu digo assim que ele foi boca de Deus na minha vida. Você tem alguém que fala assim na sua vida? Ou você é alguém assim? Você é isso para alguém? Nós precisamos ser boca de Deus para alguém. Eu fui muito ministrado na minha vida. Quando eu casei muito nova, 18 para 19 anos eu casei. E é muito diferente aquela época, parece que eu sou muito velha, né? Tenho 48 anos. Bom, era a minha criação, tá? Vou falar da minha criação. A minha mãe não cobrava assim: olha, tem que estudar. Para aqui para estudar. A minha mãe mal ficava em casa. Minha mãe enfermeira,
separada, trabalhava em 2 empregos. De manhã, ela entrava às 7, saía às 3 do plantão, das 3 às 7. 7h30 ela entrava na escola, ficava até 11h40. Essa era a rotina da minha mãe. Saía, ia arrumar a casa. Então assim, quando eu sentia saudade da minha mãe, eu ia para o hospital. Eu ia lá ver ela. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu estava lá falando com a minha mãe, chegava um acidente. Eles jogavam eu num cantinho assim, ó, atrás da porta, qualquer lugar, e eu ficava espiando aquilo ali, ó, e eu achava o máximo, assim, uma pessoa toda aberta, assim, e eu ficava ali, assim, observando, eu achava o máximo. Lógico que o meu sonho de vida era ser médica. Eu achava aquilo, assim, sensacional. Mas esse sonho era tão longe da minha realidade, tão longe, muito longe, que eu nem sonhava. Entende isso? Sabe quando você pensa assim numa profissão, mas ela era muito longe da minha realidade, muito. Quando eu terminei o 9º ano, tinha um magistério, a Eliane fez magistério, no Américo Alves, e o magistério era de graça, você só precisava comprar o material. A minha mãe não tinha material para comprar, e falou para mim, você não vai fazer magistério? Eu quero fazer magistério. Todas as minhas amigas estão indo fazer magistério. E ela chorando. Eu não tenho dinheiro para você comprar material para você. Você vai trabalhar. Saí do 9º ano e fui trabalhar. Estou contando um pouquinho das minhas feridas para vocês, porque diz respeito de quem eu sou hoje. Né? E eu tive uma pessoa que falou muito na minha vida. E essa pessoa foi meu sogro. Eu casei muito nova, sempre trabalhei. E no 2º ano do ensino médio, falei, vou parar de estudar. Mãe, vou parar de estudar. Por quê? Vai parar de estudar? Porque eu trabalho o dia inteiro, à noite eu quero namorar um pouco. Não vejo o Renato, né? Então eu quero namorar à noite. O que uma mãe falaria, gente? Não vai fazer isso nunca. Te pego pelo cabelo. Minha mãe, quando ia bater em mim, pegava o cabelo, gente. Meu cabelo era aqui, ó. Era só fazer assim, ó. E aí... minha mãe falou, olha, se você fizer isso, você vai se arrepender. Mas se você quiser fazer, o problema é seu. O que você acha que eu fiz? Parei ou não parei? Parei. Parei de estudar. Parei de estudar, tal, repeti de ano. Estava terminando o 2º ano do ensino médio. Repeti. E vida seguiu, casei. Meu sogro falou assim para mim, meu sogro era uma pessoa muito culta, muito culta. Ele lia muito, promotor da cidade de Aparecida, e ele falava assim para mim, você precisa voltar a estudar. Você precisa voltar a estudar. E eu falava, como que eu vou voltar a estudar? Eu tive a Natália, demorei 3 anos para ter a Natália, e logo em seguida já veio Davi. E ele pegando no meu pé para eu voltar a estudar, para eu voltar a estudar. Ele falou para mim assim um dia, você vai voltar a estudar? Você quer voltar a estudar? Eu falei, eu quero muito, mas eu não consigo. Ele falou, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar e você vai voltar a estudar. Tá bom. Ele falou assim, eu vou pagar uma pessoa para você ir estudar, você vai estudar de manhã e é isso. Eu fui no meio da criançada, gente, estudar. Fiz 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio. E aí ele falou para mim assim, vai fazer agora a faculdade? E eu falei, não tenho nem dinheiro para pagar a faculdade. Não tem como. Ele falou, vai ver, vai pesquisar. Você não gosta de venda? Vai vender. Eu já vendia. A Érica comprou não sei quantos pijamas. Não foi, Érica? Vai vender pijama, vai vender lingerie. E olha o que ele fez. E eu falei, vou prestar vestibular de pedagogia. Na verdade, eu queria fazer psicologia, mas era um absurdo de caro, gente. Não dava. Falei, vou fazer pedagogia, então. Ele fez assim. Ele me emprestou um dinheiro, fui para São Paulo, comprei minha mercadoria, cheguei toda feliz, e ele falou assim, eu preciso desse presente aqui.
eu preciso desse presente aqui. Eu preciso desse presente. Eu falei, mas espera aí, vou comprar tudo, eu não vou nem conseguir vender. Eu me recordo que ele comprou metade da minha mercadoria. E eu falava, não preciso. Não, eu preciso comprar esse. E foi e me pagou. Ele falou assim, agora daqui você se vira. Comprou, deu para as funcionárias dele, e deu presente para todo mundo. Dessas vendas, eu paguei a minha faculdade. Ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter me dado dinheiro. Ele tinha muitas condições financeiras. Não poderia pegar? Eu me lembro que a faculdade, na época, custava R$500. 500 alguma coisa. Né? Acho que não era reais. Cruzeiros, talvez? Não sei. Faz tempo. Não sei. Mas ele podia me dar o dinheiro. Mas ele me ensinou algo. Será que não é isso que nós temos que fazer com os nossos filhos? Ensinar algo para os nossos filhos assim? Duas outras coisas que me marcou, depois que eu descobri isso, tá, gente? Porque eu acreditava em tudo. Ele falava assim para mim, Leandro, ele tinha uma cozinheira e uma pessoa que arrumava a casa dele. À noite ele falava assim, vem para minha casa. Leandro, quero que você faça janta para mim. Gente, cozinha, eu não sou boa de cozinha. E eu falava assim, não sou muito boa de cozinha, não. O meu arroz sai tudo papado. Ele falava, não acredito, eu amo arroz papado. Eu falava, verdade? Ele falava, verdade. E eu pensava assim comigo, eu falava, meu Deus, que coisa, né? Arroz soltinho, é tão gostoso. E eu tentava fazer aquele arroz, saía aquele arroz daquele jeito. E ele comia, gente, na maior alegria. Todos os dias. Ele morava numa casa, pulava 2 casas, era minha. Todas as noites, ele queria que eu fosse na casa dele, para fazer o arroz para ele. Eu me sentia, gente, naquele arroz papado, que devia estar horroroso, e ele achando assim, né? Outra coisa que ele fazia para mim, comigo. Então, eu cozinhava para ele, e ele falava assim, você pode ler para mim? À noite eu não enxergo bem. E eu acreditava. Machado de Assis, era aqueles livros que eu li e não entendia nada. E eu falava, meu Deus, como é que ele gosta dessa leitura, né? E eu estava lá, e lendo. Às vezes ele dormia, e eu parava de ler e falava, continua, estou prestando atenção. Continua, estou prestando atenção. Eu me recordo, Natália muito pequenininha, brincando ali, e ele gostava de brincar com as crianças, e a Natália falava para ele assim, vô, você precisa aceitar o Senhor Jesus, para o Senhor ir para o céu, tem que ler a Bíblia. Por diversas vezes, ele falava assim, lê a Bíblia para mim, Leandra. Aí que eu me sentia, né? Pegava a Bíblia e ia lendo para ele. Um dia antes dele falecer, ele estava com um problema muito sério respiratório, usava um oxigênio assim. Ele me chamou na casa dele, sentou assim, os filhos estavam perto, e ele pediu para falar comigo sozinho. E ele me disse assim, Leandra, eu tenho uma paixão por esses meus netos. Vivia com ele, né, gente? Morava do lado. Eu tenho uma paixão por esses meus netos. Eu queria que você fizesse uma promessa para mim. Promete que você vai estudá-los. Os 2 vão ter estudo. Daí eu falei, com certeza, vão ter estudo. Aí ele me disse, ele me contou. Ele falou assim, olha, você lembra do arroz? Era para ensinar você a cozinhar. Eu não pude nem falar nada, né? Estou passando mal do meu lado. Você lembra a questão de quando eu falava para você ler? É para você tomar gosto pela leitura. Filha, reproduza isso nos seus filhos. Reproduza isso nos seus filhos. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós precisamos estar ensinando os outros, fazendo algo. Se nós queremos ser pessoas que curam,
Como que a gente tem que tratar as pessoas, gente? Tratar bem as pessoas, amar a pessoa, não é assim? Às vezes a gente se perde no meio de tanta coisinha pequena, e eu fico pensando assim, será que nós estamos cuidando, protegendo, ou será que não? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Vocês acham que a gente está mais protegendo ou mais ferindo? Eu espero que a gente esteja mais protegendo, né? Tem uma história na Bíblia, lá em Samuel, eu acho que essa história todo mundo conhece, né? Que é a história de Ana, profeta Samuel. Então, Ana e Penina, todos os anos, elas subiam ao monte, tinha um marido que se chamava Eucana. Penina era a esposa que tinha filhos, e ela provocava Ana. Você imagina uma mulher não ter filho, já é dolorido. Eu demorei 3 anos para engravidar, e eu me questionava, gente, por que eu não tenho filho? Sabe como eu me sentia? Uma menina muito nova, né? Quando eu casei, que eu tinha 18 para 19 anos, eu não evitei filhos. Eu falava assim, olha, Deus, a hora que Deus quiser me dar filhos, ok. E eu demorei 3 anos para engravidar. Eu me lembro que eu ia ao médico e o Dr. Galhardo fez uma bateria de exames e ele falou assim, Leandra, nem é necessário você fazer tal exame. É um exame um pouco dolorido. E eu falei, eu quero fazer, porque eu quero saber se eu posso ter filho ou não. Já faz 2 anos eu não engravido. E ele falou assim, vai ler um livro? Daí eu falei, eu quero ter filhos, vou ler livro? Né? Ele falou assim, precisa você tirar o seu foco disso aí, colocar em outro lugar. Vai fazer outra coisa, não fica pensando nisso. Né? É dolorido para quem não tem filho, gente. Simone sabe, né? Simone demorou para engravidar. É dolorido, você fala assim, olha, era o meu sentimento, tá? Eu não sou amado por Deus, Ele não vai me dar filhos. Era esse o meu sentimento. É um sentimento que nem é verdadeiro, mas era o meu. E então eu fico imaginando como Ana estava se sentindo ali, sendo provocada, e ela não podia ter filhos. E ela faz o quê? Ela vai aos pés de quem? Ela vai aos pés do Senhor. Existem curas na nossa vida, queridos, que é só aos pés do Senhor. Só aos pés do Senhor. Tem feridas na nossa alma que ninguém vai dar jeito. Só o Senhor. Mas que bom que nós temos o Senhor. O Senhor, Ele responde. O Senhor faz milagres, o Senhor cura. Nós podemos sim ter pessoas do nosso lado que vai nos ajudar. Mas às vezes a gente pode não ter ninguém. A Ana tinha o marido dela, que estava ali presente com ela. Mas ela correu aos pés do Senhor. Então assim, se você tem uma ferida, está doendo alguma coisa dentro de você, vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Outra coisa que nós precisamos, gente, nós precisamos ir aos pés do Senhor e nós precisamos de equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, ele é muito importante. Você é uma pessoa equilibrada emocionalmente? Você olhou do lado aí, eu não sei, né? Aqui a gente olha. Será que você não cria expectativa demais em cima de uma outra pessoa e se frustra? Você se irrita muito? Por exemplo, eu tenho probleminha com a questão de estudo. Né, Natália? Eu tenho. Não estuda para ver o que acontece. Eu perco o equilíbrio. Eu não sou a pessoa mais calma, gente. Calmo para mim, eu sempre falo que é a Heloíde e o Fábio. Né? Os dois são calmos. A Érica fala assim, o Fábio não é tão calmo assim não, né? Alguém aqui já viu a Heloíde brigar com alguém?
Já viu? Já ouviram falar disso? Não. E se a Larissa, o Vanderlei ou o Renan falar que brigou, eu vou falar que a culpa é deles. Com certeza. Né? Então, ela é uma pessoa calma. Eu fico me analisando, né? Falo assim, olha, se meus filhos sabem, quer ver a mãe desequilibrada, é a questão de estudo. A Natália já passou dessa fase. O Davi acabou de passar um perrengue ali comigo agora. Termina essa faculdade. Termina essa faculdade. Cadê o diploma disso? Né? Até nisso a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender no falar, no corrigir. A gente tem que aprender. Esse equilíbrio emocional, gente, ele é tão importante. Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos coisas para os nossos filhos ou para quem está do nosso lado, só que a gente faz sem amor. O que a Bíblia fala sobre o amor? Será que nós temos o padrão de lidar com o outro com amor? Será que temos? Vocês acham que vocês têm? Eu acho que eu estou longe. Olha lá, 1 Coríntios 13. Alguém pode abrir aí? Ô Renan, consegue colocar 1 Coríntios 13? Que aí a gente lê aqui. E aí, esse é o padrão bíblico de amor. Sabe por quê? Às vezes a gente tem que fazer por amor, mas às vezes não, sempre a gente tem que fazer com amor. É fazer por amor e com amor. Esse é um desafio. Você consegue sentir quando uma pessoa fala com você, está te falando algo que vai fazer bem para você, mas a pessoa fala de uma maneira ríspida? Isso entra no nosso coração? Mas nem de longe. Pode até aquilo que a pessoa está falando estar correto. É diferente de quando alguém fala com amor e você sabe que aquilo ali é para te trazer um crescimento. Então é muito diferente. Então a gente precisa ter esse tratamento, gente, com os filhos, com os nossos jovens, dentro da nossa igreja. Então olha o padrão de amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. Olha a medida aí. Será que o nosso amor é assim? O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Alguém aqui se ira facilmente? Pula. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Até aqui. 1 Coríntios. Então, assim, gente, se nós não tivermos amor, de nada adianta. Então, é fazer com amor. Então, a gente precisa ter essa lição conosco. Se eu vou fazer algo, tem que ser com amor.
O como fazer faz toda a diferença. Quem ama é paciente e bondoso. Então, seja paciente e bondoso. E muitas vezes é um desafio. Educar filho, por exemplo, nem sempre a gente está com paciência e nem sempre a gente está com a bondade dentro do nosso coração. Né? A gente quer que fique pronto aquele negócio e vamos lá. Né? Então, assim, mas será que eu estou fazendo da maneira certa para realmente eu colher esse fruto, né? Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro. Será que nós estamos sendo grosseiros dentro da nossa casa? Será que sim? Será que não? Porque, na maioria das vezes, nós somos grosseiros com pessoas próximas. As pessoas próximas no qual nós mais deveríamos cuidar são as pessoas mais afetadas pelas nossas grosserias. Não deveria, mas é. Quem ama não fica irritado e não guarda mágoas. Isso é tão forte e tão importante a gente aprender. Quando você briga com alguém da tua casa, você fica muito irritado? Eu fico irritada. Você guarda a mágoa? Você vai dormir com aquela mágoa? Eu em casa, a gente tinha uma regrinha de disciplina. E aí depois ali vai conversar e depois a gente vai se acertar. Né? Sempre assim, gente. Até para você disciplinar, você pode disciplinar em amor. Eu não fazia como era feito, minha mãe sem conhecimento nenhum. Pegava meu cabelo assim, eu não sei dizer para você, e olha que eu era uma menina que não era muito levada, não era mesmo. Mas as poucas vezes que ela me bateu no rosto. Eu lembro uma vez, assim, eu nunca gostei de verdura. Uma dificuldade de comer verdura, eu tenho até hoje dificuldade. Eu acho bonito quando a Eliane está lá comendo aquela verdura, assim, ela fala, quer? Amiga, não, né? Não quero. E eu me lembro, a minha mãe falou, você vai comer. Você não vai levantar daí enquanto você não comer isso. Eu falei, pensei, eu estou lascada hoje. E eu colocava o negócio e me dava ânsia. E ela foi se irritando. A minha mãe não é a pessoa da paciência. E ela me deu um tapa, um senhor de um tapa no meu rosto. Aquilo me trouxe uma mágoa e uma ira. Mas uma ira que se eu pudesse naquele momento, a ira que eu senti era tão grande que eu dava outro. Que se eu desse outro eu morria. Né? Lógico, eu não quero fazer isso. Mas você entende o que às vezes a gente causa no outro? Para quê? Para falar que você é mais forte? Que tem que ser do seu jeito? Precisa ser desta forma. Não quer ver um erro meu? Davi nunca gostou de feijão. Não gostava de feijão. Você tem que comer feijão, você tem que comer feijão. E o feijão, batia o feijão. Você vai comer feijão. E aí no retiro, leva a peneira para o Davi. E a Heloísa levava e amassava. E era aquela coisa. Um dia, nervosa com o negócio, falei, para com essa frescura, você vai comer feijão, é hoje. Estava a Natália toda arrumadinha. Natália, você lembra desse dia? Que foi marcante. Arrumadinha já assim, sentada na frente dele. Você vai comer feijão hoje. Eu não quero feijão, mas vai comer, você vai parar de frescura. Eu tinha uma varinha assim, eu coloquei do lado assim, você vai comer, senão você vai apanhar. Olha isso, gente. Tem necessidade? E aí eu coloquei na boca dele, ele só fez assim, ó. Eu falei, vomita para você ver o que acontece. Gente, ele soltou um jato assim na Natália, ó. Tchá! Coisa horrorosa. Eu fiquei assim, ó, não sabia se eu batia, se eu cuidava, se eu chorava. Natália, foi desesperador. Desesperador. Nesse dia eu chorei, de arrependimento da minha feiura. Falei, que falta de amor, que é isso? Eu levei isso para a pediatra. Ela quase me bateu. Ela falou, que é isso? Você come? A primeira pergunta, doutora Maria Ângela, quem conhece, você gosta de
Tudo? Você come todas as coisas? Eu falei, eu não, mas ele é uma criança. Ela falou, então chega, sem conversa. Assim. Ela falou, tem outras coisas que substituem feijão. Vai ser criativa, mãe. Vai ser criativa. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Às vezes a gente quer exigir uma coisa, gente, na força, falta de amor. Isso afasta a pessoa, é isso que eu quero dizer. Isso afasta. E aí eu fico pensando assim, será que nós estamos fazendo com que os nossos filhos tenham pérolas aqui dentro? Ou seja, uma ostra vazia? Será que as pessoas que estão do nosso lado estão vendo pérolas em nós? Ou uma pessoa vazia? Nós precisamos pensar, repensar os nossos comportamentos. Para que a gente não fique essa pessoa amarga, essa pessoa chata, essa pessoa que quer do nosso jeito. Quando criança, existe uma forma de fazer. A criança, ela é uma esponja, né? Quando criança, dá para trabalhar tanto com a criança, de tantas maneiras. É tão bonito de ver o desenvolvimento da criança, né? Viralizou essa semana aí um vídeo de uma criança deitada, não sei se vocês viram, com o dedinho assim, ó, com o olho fechado, dormindo, e ela fazendo assim com o dedinho. Vocês viram? As crianças hoje não saem de celular. Fala, prefere o celular, prefere nada. Vai brincar com a criança, é que dá trabalho. Vai brincar, vai no parque ecológico, vai correr, vai montar quebra-cabeça. Vai fazer um monte de coisas com a criança. A criança, ela vai absorver. Ela vai captar aquilo que você está falando. E aí eu fico pensando, será que nós estamos passando a mensagem de Cristo para quem está do nosso lado? Começando em casa para os nossos filhos? Eu dou aula ali, de 9 a 12. E eu pego no pé da criançada. Tem que trazer Bíblia. Você já pode falar, fala para o teu pai. Cadê minha Bíblia? Fala para a tua mãe, cadê minha Bíblia? Esses dias eu estava dando aula e eu fui falar de Adão e Eva. Adão e Eva, gente. Quem que não sabe Adão e Eva? As crianças não sabiam. Claro que não era a maioria. Mas eu falei, não, gente, Adão e Eva, vocês são obrigados a saber. Adão e Eva. Então, assim, é um alerta para nós. Pais, Bíblia não pode sair de casa. Você precisa ler a Bíblia com o teu filho. Você precisa inculcar. Sabe uma prática que eu tinha e que eu acho muito legal para quem tem filho aí? Dá para fazer e é super bom. Todas as manhãs eu fazia devocional com a Natália e com o Davi, antes de ir para a escola. Todas as manhãs. Nós orávamos e eles tinham que... Eu trocava, né? Mas primeiro a gente começou com o Salmo 23. Depois vocês fazem o teste aí. Pega ela aí e fala para ela falar o Salmo 23. Sabe por quê? Inculcava. Fala o Salmo 23 hoje você, Natália. Primeiro começou com a Bíblia. Ia no caminho, na escola. Eu ia bem devagarinho. E o Davi. Chegou um determinado momento que ele falou assim, não precisa abrir a Bíblia mais não. E ele foi falando. E eu, uau, tá dando resultado, né? Pensei. Mas vocês acham que era fácil ou que todo dia era legal? Tem dia que acordava de mau humor. Tem dia que às vezes não levantava bem, estava atrasado, levanta. Já me estressei, já estava naquele jeito assim, correndo, anda logo. Entra no carro, fala o Salmo 123. Mas era assim, gente. Era assim. Não passava. Ele falava assim, não quero. A Natália era mais boazinha, né? Davi falava, não quero. Fala o Salmo 23. Gente, foi assim. Pergunta para eles se eles sabem. Sabe. Podia ser com mais amor? Podia, gente. Foi o jeito que eu dei conta de fazer, tá? Mas tem muitas coisas. Leitura da Bíblia todos os dias. Não deixa de fazer. Agora, vocês adultos, jovens, não deixem de ler a Bíblia. Sabe qual é a maior alegria da minha vida hoje? É ver os meus filhos lendo a palavra. Todos os dias.
Todos os dias eu vejo a Natália estudando a Bíblia. Isso para mim não tem preço, gente. Não tem preço. Porque a hora que apertar, a hora que a ferida começar a entrar ali, a irritação, a hora que o machucado entra, a gente tem que correr para onde? É para o Senhor. É o Senhor que vai dar o suporte. A palavra precisa estar aqui, ó, no teu coração, na tua mente. Você precisa saber para onde você vai correr. E não é só a hora, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Cadê? Onde está a Bíblia? Isso precisa estar dentro do teu coração. Nós precisamos voltar à leitura da palavra. Leitura da palavra. Lá na escola nós temos prática também da devocional. E eu sempre falo, nós vamos ler a Bíblia. Porque às vezes a gente tem as devocionais. É bom ler também. Mas eu sempre falo para a Eliane, não fala, Eli? Nós vamos ler a palavra. Sempre um livro. Vamos ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela não modifica. São princípios. Quais são hoje, gente, os invasores do século 21 que está tomando conta desse espaço que deveria ser do Senhor na nossa vida? Os jogos. Tem relatos de mulheres casadas que falam que o marido chega e vai jogar. Muitos, tá? Muitos. Vai jogar. Tá bom, não tem problema nenhum se você jogar de vez em quando. Mas se você gastar só seu tempo com isso, algo está errado, né? As músicas impróprias. Tem música que eu falo assim, olha, o que você está cantando? As crianças começam a cantar umas músicas assim, eu falo, não é possível. Não é possível que essa letra está na boca de uma criança. A gente não pode permitir. Não pode permitir isso entrar dentro da nossa casa. Os nossos filhos não foram feitos para fazer essa dança até o chão. Não. E isso invade, gente. Eles estão vendo. Não conhece a Bíblia, mas conhece todas as músicas impróprias. Filme impróprio. Você abre aí, tem um monte de filme, conhece todos, e bastante coisa que não presta. Bastante. Conversas impróprias, a gente vê lá muito no grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp de sala de aula é uma bênção, viu? As mães ligam para mim assim, Leandro, você está vendo o que está acontecendo no grupo do WhatsApp? Não, mãe, eu não estou no grupo de WhatsApp. Não estou vendo. Isso aí quem tem que fiscalizar é você. Não sou eu. Como que eu vou fiscalizar grupo de WhatsApp? Não tem jeito. Tira o seu filho do grupo de WhatsApp. Tira. Porque eu já peguei cada absurdo. Assim, o palavrão mais bonito é um horroroso. Sim, a coisa você fala assim, por que as crianças estão falando isso? Um ataque em cima do outro e com palavrão, pornografia, e por aí vai, tá? Nós estamos falando de criança. Se você não fiscalizar, se você não ensinar, alguém vai ensinar o teu filho. Alguém está ensinando. E pode ter certeza que não é coisa boa. Pornografia, leitura imprópria, falta de atividade, má companhia, o celular e tantas coisas que acontecem e está nos roubando da presença do Senhor. Tem um artigo da SBP, tá? É do Grupo de Trabalho da Saúde da Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Se foi um estudo que foi feito, e aí eu queria saber se vocês sabem disso, porque isso é muito sério, isso é questão de saúde. Menores de 2 anos não pode ter nenhum contato com telas ou videogames. Você sabia disso? Você já viu alguma criança menor de 2 anos com o celular na mão? O que o pai faz? Pega aqui o celular. Coloca um filminho. Prejudica a saúde da criança. Prejudica a criança. São médicos falando. Prejudica a mente da criança. Prejudica a saúde da criança. Então não tem que dar tela. Você tem que fazer outra coisa. De 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia.
Vocês acham que isso acontece? Agora, fiquem pasmos. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas por dia. O que vocês acham disso? Aí agora os pais de 11 aos 18 anos, se você conseguir, né? Ou se o reizinho e não mandar na sua casa, não mandar em você, aí você vai conseguir falar assim, ó, dá aqui seu celularzinho. E mata a Leandra depois, né? De 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia, só. Esse seria o ideal, para não prejudicar a saúde. Vocês acham que isso acontece? Quanto tempo as crianças e os adolescentes perdem no celular? Estão prejudicando a saúde. Estão prejudicando. Você sabia que a pessoa, quanto mais ela lê, mais ela desenvolve sinapses? O cérebro exercita assim, ó. Então, assim, ao invés da tela, a leitura, ela é muito mais sadia. Hoje, as nossas crianças não escrevem. Isso é danoso demais para o cérebro, para a coordenação motora. A criança precisa escrever. Quando ela escreve, ela vai desenvolver muitas coisas de raciocínio dentro do cérebro dela. Então, às vezes, a gente está entrando para uma era digital que pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Agora, a minha pergunta para você, adulto. Quanto tempo você gasta no celular? Você tem celular que tem aquela programação de falar assim na semana. O meu toda segunda-feira. Nem me fale como que eu pus isso, mas aparece lá toda segunda-feira, assim, quanto tempo que eu gastei no Facebook, quanto tempo que eu gastei no Instagram. Aparece para vocês? Você sabe o tempo que você gastou. E às vezes eu olho assim, eu falo assim, ó, meu Deus, quanto tempo eu gastei nisso? Olha isso, é muita coisa. Nós precisamos aprender a administrar melhor o nosso tempo, sabe por quê? Nós precisamos estar mais perto daquele que pode nos envolver em amor. Quero ler com vocês Deuteronômio 6, de 6 a 7, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração, ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você tem falado com seus filhos da Bíblia? Você tem falado sobre as histórias bíblicas na sua casa? Na sua casa tem louvor? Tem devocional? Aquele tempo. Gente, quando você parte para essa prática, vira uma coisa gostosa de dentro da casa, né? A presença do Senhor ali dentro. Alguém tem visto você orar? Não que precise, não precisa. Muito pelo contrário, né? Entra no teu quarto e ora. Mas você pode ser a referência de alguém. Ali dentro da tua casa, se ninguém estiver orando, você pode orar. Eu falo muito isso para as crianças lá na salinha. Vai orar você. Ora por essa situação. Às vezes eles pedem oração por situações difíceis de dentro da casa. Eu falo assim, Deus pode ouvir a tua oração. Quando acontecer isso de novo, corre para dentro do teu quarto. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Vai orar. Vai orar, que Deus vai reverter essa situação. É isso que nós precisamos ensinar às nossas crianças. Existe um Deus Todo-Poderoso que está cuidando da tua casa. É para Ele que você tem que correr e pedir ajuda. Né? Então, assim, é o encucar. Mas é o encucar não só nos filhos. É o encucar em nós também. A palavra do Senhor. Produza uma pérola. Princípios não são negociáveis. Princípios não são negociáveis. Muda-se cultura, muda-se padrões, princípios não mudam. Os princípios de Deus, eles não mudam. Não é negociável. Aqui dentro da minha casa, não. Entende? Você falando isso, olha, aqui dentro é dessa maneira.
porque o Senhor fala dessa forma. E é claro que a gente precisa fazer com amor. Proteja você e proteja quem está do teu lado. Proteja. Pode ter certeza, quando você fizer isso, você vai estar protegendo a tua família. Tenha coerência no falar e no agir. Isso é muito importante. Muito importante. Você imagina se você fala em nome de Deus, porque Deus falou, se você não obedecer, Deus vai castigar. Lá na escola eu falo assim, olha, não faça isso com a criança. Deus não gosta disso. Fala para a criança, eu não gosto disso. Eu não quero que você faça isso. É você. E quando eu vejo mãe falando assim, ó, a diretora passando ali, ó, ela vai dar castigo em você. Eu olho e falo, sabe, projeta numa pessoa, não, olha aqui, me obedeça. Me obedeça, porque eu não quero que você faça dessa forma. Deus é um Deus de amor. Porque senão a criança fica só, obedece tudo por medo. E não tem que ser assim. Não pode ser dessa forma, né? Então tenha coerência naquilo que você falar, aquilo que você fala e como você age. Isso é muito importante. Entrando sujeiras no caminho, envolva com amor, envolva com perdão, porque vai acontecer, né? Situações dentro da nossa casa vão acontecer, situações de desrespeito vão acontecer, situações, às vezes na igreja. Eu caminho aqui na Carisma, 20 anos, talvez, por aí. Já teve BO, gente? Já teve, muito. Teve dias de ficar chateado. Eu sou a pessoa que falo. Então, assim, eu não me recordo de ter tido uma situação e eu não verbalizar. Então, se eu já falei para você, eu falei, irmão, fiquei chateado, não gostei dessa situação. Essa situação assim, para mim não... Falo, conversa, em amor, não é brigar. Sabe? Vou brigar, porque eu tenho direito, eu toco aqui, eu faço, eu aconteço. Não. Nós estamos na igreja para servir uns aos outros. Quando você tiver esse entendimento que você está aqui para servir, aí modifica tudo. Modifica tudo. Então, se no caminho tiver sujeira, você pode ter certeza que o Senhor ele vai envolvendo, e vai sendo curado com o amor do Senhor. E é isso que nós precisamos. Coloque nas mãos daquele que sabe transformar a sujeira em uma pérola. Não desista do teu filho. Não desista da pessoa que você ama. Não desista da tua igreja. Não desista. Às vezes no caminhar não é fácil, mas não desista. Faça colares assim, olha, né? Faça virar uma coisa bonita. Não desista, queridos. Deus tem algo precioso para você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida para servir o próximo. E por último, filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança, um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Quem aqui tem filho? São bênção? Às vezes irrita, mas são bênção. São bênção do Senhor. Envolva teu filho com amor, envolva mesmo, abrace, beija, declara o seu amor. E não importa, tá? Uma coisa muito importante que eu acho, tenho desejo no meu coração de falar aqui para vocês, é que é muito ruim uma pessoa que, entenda bem, fez aquilo que era possível fazer, tudo certo, e o filho não está na igreja, se desviou por algum motivo do Senhor, ou por às vezes ver ou ouvir coisas, não quero estar nesse local, eu não quero estar, e essa pessoa está sentada aí.
e venha uma pessoa aqui e fala assim, olha, se o seu filho não está na igreja, algo errado aconteceu. Como é que você acha que essa pessoa que está sentada aí recebe? Eu, por exemplo, já passei muita dificuldade no casamento. Quem me conhece que sabe, muita dificuldade. Já aconteceu tempos assim, de alguém estar ministrando, falando sobre casamento, e eu falava, vou sair correndo daqui. Vou sair correndo agora daqui. Então, assim, igreja, nós temos reis na Bíblia que foram homens bons e os filhos foram péssimos. Nós tivemos ao contrário disso. Então, você faz a sua parte, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Apenas ore e abrace o irmão do lado, se tem uma situação dessa. Não tem que ter julgamento, não é porque fez, porque não fez, porque às vezes a pessoa fez tudo certinho, e aconteceu algo com o coração do filho, mas o Senhor pode reverter todas as coisas. Meu pai nunca foi de igreja, minha mãe nunca foi de igreja. O Senhor falou assim para mim quando eu tinha 17 para 18 anos. Vem cá, filha. Você é minha. O Senhor me chamou. Então, assim, não tem receita mágica. Tem o Senhor que é poderoso. Amém?